Nós estamos nesse momento no museu dedicado à revolta dos camponeses, que ocorreu aqui na Alemanha entre os anos de 1524 e 1525. O nome que se destacou, como todos sabem, nessa revolta foi o nome de Thomas Müntzer. Thomas Müntzer inicialmente foi um colega de Lutero, não exatamente um amigo íntimo, mas recebeu o apoio de Lutero para se tornar pastor em Zwickau. Mas logo depois desse período, ele começou a ser um crítico das ideias de Lutero, porque ele achava que Lutero não estava sendo radical o suficiente. Thomas Müntzer é um dos grandes líderes, não apenas desse movimento da revolta dos camponeses, mas do movimento dos anabatistas, ali no início da Reforma Protestante. Ele não tinha um real apreço pela Bíblia, ele achava que a verdadeira revelação era dada pelo Espírito Santo direto ao coração, e, baseado nessas ideias, ele defendia uma sociedade sem classes. Ele afirmava que os príncipes haviam sido dados, os governantes, por Deus, mas para que num momento eles fossem retirados. E eles deveriam ser retirados pela força do Espírito e pela mão do povo, pela mão dos camponeses. Então ele pregava literalmente a revolta armada contra todos aqueles que tentassem impedir esse estabelecimento de uma sociedade sem classes. Era essa sociedade que o Espírito Santo estava implantando e através dos camponeses. Ora, se Lutero buscava uma evolução social, Thomas Müntzer buscava uma verdadeira revolução social. Ele fez um famoso sermão diante do irmão do príncipe, Frederico o Sábio, o eleitor da Saxônia, enviou para ouvir as ideias de Thomas Müntzer e do seu irmão João, que depois se tornou o príncipe eleitor da Saxônia, e ele faz um famoso sermão baseado em Daniel capítulo 2, se apresentando aos governantes como uma metáfora, uma espécie de Daniel, aquele que iria realmente libertar o povo da opressão dos governantes, ou, como na metáfora, o Nabucodonosor. O Thomas Müntzer, ao se colocar contra as ideias de Lutero, ele acaba se aproximando das ideias espiritualistas, muito ligados aos anabatistas e também aos taboritas, os herdeiros de John Hus, que diziam que estavam recebendo iluminação direta do Espírito Santo e também pregavam essa luta armada. Ele absorve todas essas ideias e acaba, aqui na cidade de Munhausen, onde nós estamos agora, ele acaba liderando a famosa Batalha de Frankenhaus. Nós temos uma maquete aqui que mostra essa batalha, onde provavelmente 5.000 camponeses foram mortos. Nós sabemos também que Lutero escreveu inicialmente uma exortação à paz, como uma resposta aos 12 artigos escritos pelos camponeses da Suábia. E nesse texto ele solicita aos príncipes e aos camponeses que entrassem num acordo, né? É um texto de cores irenistas. Mas quando ele percebe que as suas ideias não estavam sendo aceitas, quando ele percebe que as suas ideias teológicas estavam sendo utilizadas pelos camponeses para fins de revolta social e política, ele acaba escrevendo um adendo a esse documento. É um texto muito forte, né, muito duro, em que ele motiva os príncipes a atacarem os camponeses esses que ele chamou nesse texto de assassinos e horda de salteadores. Essa é uma das páginas polêmicas na história do Lutero, porque é verdade que o texto não é a causa direta do massacre que aconteceu, porque ele já estava em curso, mas fala-se em milhares e milhares de camponeses mortos nesse período. Thomas Müntzer recebeu uma atenção especial de teóricos marxistas e especialmente a revolta dos camponeses, porque esses teóricos como Engels, por exemplo, viram ali uma espécie de comunismo primitivo, né? A possibilidade do estabelecimento de uma sociedade sem classes. O filósofo e também estudioso de religião Ernest Bloch também escreve um famoso texto conhecido chamado Thomas Müntzer, o teólogo da Revolução.
Foi um grande líder que sonhou com uma sociedade sem classes, com liberdade, mas ao mesmo tempo um grande radical que não abriu mão da defesa da luta armada para que os príncipes fossem derrotados em nome do povo e em nome do Espírito Santo. Uma história que merece a nossa atenção e merece ser estudada.